É essa palavra que eu quero compartilhar com a igreja. Zacarias, queria que agora você ficasse de pé para a leitura da palavra bíblica. Zacarias 9, eu vou ler do verso 11 ao 17, depois eu vou para o verso 1 do capítulo 10, eu vou ler 9 e 10, acompanhe. A versão que eu tenho estudado é um pouquinho diferente que a sua, mas fala a mesma coisa, só muda algumas frases, algumas palavras, mas é uma versão que eu gosto de comunicar à igreja pela facilidade que é o entendimento, né? Zacarias capítulo 9, verso 11, vai dizer assim: quanto a você, por causa do que, igreja? Por causa do sangue da minha aliança com você. Olha Jesus Cristo falando conosco, olha Deus falando com a igreja. Minha aliança de sangue com você, eu o libertarei. Olha o que a palavra está dizendo nesta noite: eu o libertarei, ou seja, seremos libertos em nome de Jesus de todo medo, de toda angústia, de toda depressão, de toda intenção maligna, de todo demônio que se levantar contra a tua casa, contra a tua família. A Bíblia está dizendo: eu te libertarei dos seus prisioneiros, te libertarei de um poço sem água. Meu Deus, poço sem água. Olha só que situação, que calamidade, que tempo difícil, poço sem água. Aí vai dizer o verso 12: voltem à sua fortaleza, ou seja, volta para a casa do Senhor com verdade, com simplicidade. Ó prisioneiros da esperança. Olha o que a Bíblia está dizendo: que nós não somos prisioneiros do medo, nós somos prisioneiros da esperança e não do medo. Não somos prisioneiros do desânimo, não somos prisioneiros das rescisões, das separações, das desistências, como há pessoas aqui nesta noite pensando em desistir dos seus projetos, dos seus sonhos, da sua família, dos seus filhos. Não somos prisioneiros da derrota, das enfermidades, da morte, não somos. A Bíblia está dizendo que nós somos prisioneiros da esperança, igreja. Pois hoje mesmo eu anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. É a palavra que está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que Ele restaurará em dobro, ou seja, não é só aquilo que você perdeu, Ele restaurará em dobro o teu amor ao teu cônjuge, aos filhos, o teu amor à casa do Senhor, a Deus, Ele restaurará em dobro. Eu creio nisso, queridos. E quem crê diz amém. E quando eu curvar Judá como se curva um arco, e usar Efraim como flecha, levantarei os filhos de Sião contra os filhos da Grécia, e farei Sião semelhante à espada de um guerreiro. Essa palavra que eu creio: espada, guerreiro, é isso que nós somos, homens e mulheres de coragem, como aqui foi pregado na sexta-feira no culto de homens. Aí vai dizer o verso 14: então o Senhor aparecerá sobre eles. O Senhor aparecerá aqui sobre nós, sobre os nossos inimigos. Na verdade Ele já apareceu, Ele está a nos tocar, Ele está a nos sondar, Ele está a nos balançar para nós acordarmos em nome de Jesus. Ele estava aqui nos louvores, eu senti, eu ouvi, eu o ouvi, e Ele me ouviu. Esse é o nosso Deus, igreja. Glorifica o Senhor, abra a tua boca, dê aleluia, 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 porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, Ele é o majestoso, Ele é o Rei, Ele é tudo. Então o Senhor aparecerá sobre eles, sua flecha brilhará como relâmpago. Meu Deus, o soberano, o Senhor, tocará a trombeta e marchará em meio às tempestades do sul. Vocês entenderam o que nós falamos aqui agora? Ele vai tocar a trombeta, Ele está marchando conosco.
Nesta noite somos aqui um exército, e Ele está a nos conduzir, Ele está a nos levar à terra prometida, nos levar às nossas vitórias, nos tirar do nosso lamento, da nossa dor que estamos vivendo, e a nos construir um novo tempo, uma nova fase, uma nova vida em nome de Jesus. Esteja ligado naquilo que Deus está falando. Olha o que Ele está dizendo, que o Senhor dos Exércitos, no verso 15, diz que Ele nos protegerá. Olha só, gente. Então por que sair daqui nessa noite com medo? Por que sair tenso? Por que sair daqui nesta noite com os nossos conceitos, com os nossos pensamentos, com aquilo que achamos, com aquilo que as nossas mentes nos levam a pensar? Mas nesta noite Ele está dizendo: o Senhor dos Exércitos nos protegerá. Em nome de Jesus, recebe esta palavra, recebe o Espírito, e eles pisotearão e destruirão as pedras das atiradeiras. Eles beberão o sangue do inimigo como se fosse vinho, estarão cheios como a bacia usada para aspergir a água nos cantos do altar. E naquele dia o Senhor, o seu Deus, Ele os salvará como rebanho do seu povo, e como joias de uma coroa brilharão em sua terra. E o verso 17 vai dizer assim: ah, como serão belos, como serão formosos, o trigo dará vigor aos rapazes, e o vinho novo às moças. Em nome de Jesus, Pai, que cada um aqui receba esse vigor nesta noite, receba a Tua palavra, porque vai dizer no verso 1 do capítulo 10, abra lá comigo, vire a tua página. Que é o que nós viemos fazer aqui nesta noite. Peça ao Senhor, é noite de pedir a Deus, igreja. Aproveite este tempo, pois não sabemos se teremos uma outra oportunidade. Peça ao Senhor chuva de primavera, o que diz a minha versão, pois é o Senhor quem faz o trovão, é o Senhor quem faz o barulho, é o Senhor que faz acontecer, é Ele quem envia a chuva aos homens e lhes dá as plantas do campo. Meu Deus, é Ele quem nos dá, é Ele que nos dá vigor, é Ele que planta, é Ele que nos faz colher, é Ele que nos converte de um tempo de luta a um tempo de esperança. Em nome de Jesus, oramos, Deus, te pedindo que a Tua vontade, Pai, se estabeleça aqui neste lugar, nesta noite, Pai. Que o Teu povo, que esta igreja, que homens e mulheres que estão aqui nesta noite a Te servir, Deus, saiam daqui não só motivados, mas saiam daqui com o Teu Espírito Santo a tocar, a dirigir, a levar, a fazer, Pai, a Tua vontade. E que esta que é melhor para nós seja recebida, recebe aí, seja recebida, e tudo fará diferença. Em nome de Jesus, pode se assentar. Amém e amém. A minha versão aqui fala sobre trovão. Trovão é um forte ruído. Trovão, às vezes, ele se torna algo espantoso, algo que nos gera para alguns até medo. Você conhece alguém que quando dá aquela trovoada, se esconde dentro de casa, que sai da rua, que põe a camisa, né? que não fica exposto? E tem razão, tem que fazer isso, é algo que nos espanta. Quantos de nós não estamos aqui nesta noite com medo de alguma coisa, né? Quantos de nós aqui não estamos atribulados, nervosos, ansiosos? Tenho certeza que há pessoas aqui que amanhã tem algo importante para resolver, para arcar, para honrar, e talvez não saiba nem como começar, não saiba nem que passo é preciso dar nesta noite, mas Deus vai
vai dar aqui em nome de Jesus. Eu começo a profetizar sobre a tua vida, que nesta noite Deus vai começar a direcionar, Deus vai começar a fazer acontecer, Deus vai dar estratégias, Deus vai falar, mostrar, e Ele vai na frente, Ele encaminha os seus anjos para que lá eles comecem a resolver aquilo que você não pode e não consegue resolver. Creia nisso, isso é bíblico, isso não sou eu falando, é Deus falando. E por que eu gosto de tratar de Zacarias mediante um tempo como esse? Esse homem é conhecido como o profeta da esperança, como aqui eu já falei. Aí você olha para o lado, você olha para os seus irmãos, às vezes você olha para dentro da tua casa, e quantos de nós não estamos tomados pelo medo a ponto de não ter mais esperança de nada? É só medo. Você liga a televisão para ver um jornal, se você ficar 15 minutos em frente à TV, seu coração começa a bater mais forte, você começa a ficar com medo de ir na esquina comprar o seu pão, de fazer o seu mercado. Tem alguns que usam isso para não fazer mesmo, né? Mas a verdade é que um dia desses meu filho queria passear de carrinho na rua e eu queria ficar dando volta no quintal, e ele queria ir para a rua, mas é porque eu estava com medo. Eu queria ir, mas eu tive medo de ir na rua onde eu moro. Aí eu começo a ser remetido por uma palavra dessa, de esperança. A mensagem desse homem foram proferidas quando o povo voltou do cativeiro babilônico, cativeiro esse no qual muitos de nós temos vivido também, dentro das nossas casas, dentro da condição profissional, a ausência de empregos nesse país, a ausência de recursos financeiros para o cumprimento da honra que todo homem tem buscado, que toda mulher de Deus precisa ter, mas parece que colocamos R$100 na carteira, saímos para dar uma volta para Niterói e voltar, parece até que eu perdi meu dinheiro. Falei, gente, gastei tudo, não deu para nada. Mas essa é verdade, um tempo no qual precisamos ter a esperança, fé e compromisso no Senhor de que isso vai mudar. E esse homem encontrou a cidade de Jerusalém em ruínas. Esse povo aqui tinha uma missão difícil, e nós também temos nesta noite aqui. Eu acho que não tem ninguém que não tenha uma missão difícil para cumprir esta semana. Eles precisavam reconstruir o templo de Jerusalém, e eu tenho certeza que nesta noite há muitos aqui que precisam reconstruir algo na sua vida. Alguns precisam tomar uma decisão nesta noite e reconstruir a sua aliança com o Senhor nosso Deus. Aliança essa que não é só sentar na igreja e ouvir uma palavra, mas aliança essa que é viver confiando no Senhor, que Ele tem o melhor para nós. Essa cidade, essa nação viveu por mais de 70 anos no exílio. Como eu disse, todos nós temos uma missão difícil. Muitos aqui vivem num exílio. Por isso que eu começo a entender aqui nesta noite que Deus quer falar conosco através dessa palavra. Há pessoas aqui vivendo uma prisão do pecado, do erro, que tenta largar, mas não consegue. Isso é a verdade. A fraqueza da carne começa a falar mais alto. Alguns aqui vivendo uma prisão em relação à vida desta igreja, porque tem sempre algo a criticar, algo a não entender, algo a falar a respeito da liderança, sempre assim. Isso é uma prisão. Isso é um tempo ruim, é um tempo de morte, porque quando vivemos debaixo da submissão, Deus nos abençoa. Mas quando começamos a entender e pensar e fazer e falar coisas ao contrário daquilo que Deus tem feito, na vida desta igreja vivemos exatamente isso. Ou seja, eu começo a entender aqui que há pessoas que precisam mudar o seu pensamento. Mude a sua forma de pensar, mude a sua forma de pensar, de falar, de reagir ao seu cônjuge, e as coisas começarão a mudar. Mude a sua forma de pensar, de reagir e falar com seus filhos.
Atenção, filhos, mude a sua forma de falar com os seus pais. E as coisas começam a mudar automaticamente, porque Jesus começa a entrar na tua casa, na sua vida. Vivemos um tempo de uma fé abalada. É exatamente isso. O marido não tem fé mais na esposa, a esposa não tem fé no marido. As pessoas dizem que creem no Senhor nosso Deus, mas não creem verdadeiramente. Os patrões não acreditam mais nos seus funcionários. Os funcionários não acreditam nos seus filhos. Filhos que entram por este gabinete a dizer que não confiam mais nos seus pais. Esse é o tempo que a gente vive, né? É a nossa cultura. Mas a cultura desse povo, a fé desse povo aqui citado nesses versos estavam também abaladas. Mas mesmo assim eles entenderam que o melhor era retornar ao Pai, à casa, ao templo. Esta é a melhor decisão. Só que havia um governo aqui que fazia de tudo para fazer com que esses homens não retornassem, porque isso representava algo contrário ao que esse governo fazia e pensava. Se houvesse ali um povo com um alto grau de compromisso com Deus, meu Deus, eles não conseguiriam fazer aquilo que eles queriam. E você pensa que o inimigo não está a te olhar, a te rondar, a falar com você diariamente nos seus pensamentos, tentando te afastar deste compromisso? É exatamente essa a função do diabo. O bispo de manhã pregava aqui: se o diabo ousou falar da palavra de Deus para Jesus Cristo, imagine o que ele pode tentar fazer contra mim e contra você. Só que nós não nos ligamos nisso. Aqui esse povo queria retornar a uma fé. Toda a nação estava ali à disposição disso. E Deus falou isso com eles, como nesta noite fala conosco, para que nós renovemos a nossa fé, o nosso compromisso, a nossa postura, a nossa forma de viver, de agir, de reagir. É isso que Deus quer diante da realidade, diante dessa situação difícil que você está vivendo, diante da crise, diante das lutas, da enfermidade, do medo que tomou conta. Deus quer mudar isso nessa noite, em nome de Jesus. Mas esses homens aqui, essa nação se via desanimada como nós também. Vocês conseguiram chegar nesta tarde aqui na casa do Senhor, mas eu estou certo que muitos ficaram pelo caminho, com medo, com temor, com desânimo, encontraram as suas desculpas para que lá pudessem ficar e não tivessem neste tempo comunhão com o Senhor nosso Deus. Aqui na palavra de Deus, da minha versão, fala sobre jovens, sobre moços, ou seja, chorando pelas praças e afirmando que seria impossível reaver a glória perdida. Jovens chorando pelas praças, entendendo que não conheceriam o poder de Deus sobre as suas vidas. Imagine você chegar ali na Praça do Colubandê e ver uma dezena, uma centena de jovens a chorar de medo. E é o que nós temos visto nos dias de hoje. Quantos jovens têm ido para fora do país, para fora do estado, têm ido embora porque não acham mais espaço aqui neste lugar. Pai, em nome de Jesus, trabalha, Jesus, sobre essa intervenção. Essa tem sido a minha oração, esta precisa ser a oração da igreja, para que o sobrenatural intervenha, haja sobre aqueles homens e comecemos a ver uma mudança nesse país através do nosso estado. Essa tem sido a minha oração. Os mais novos com garra e disposição, porque isso é o que tem o jovem, estavam enfrentando uma grande opressão, e nós também estamos. Essa é a realidade. Ou tem alguém aqui que está tudo bem, não tem medo? Não,
Se você começar a conversar, qualquer tipo de conversa, de assunto, logo você entra. Você soube o que aconteceu ali no Apolo 3? Você soube o que aconteceu em Jardim Catarina, Bandeirante, Jardim Amendoeira, Colubandê? Só ouço desgraça. Mas há um Deus que está a cuidar de nós, que está a cuidar de tudo e que está a mudar essa situação. Precisamos olhar para os nossos jovens, cuidar deles, olhar para essa força que eles têm e trazer um pouco para nós como exemplos e mudar essa situação na vida da nossa igreja. Os povos que agora habitavam aquela terra que antes fora dos judeus, não viam com bons olhos a sua volta e eles representavam uma ameaça ao novo modelo de vida constituído. Você sabia que você é uma ameaça àqueles que não conhecem ainda o Senhor? Eu não sei se você já percebeu, mas não houve um tempo em que tudo tenta tirar a família da sua posição, do seu valor. As pessoas estão esquecendo dos vínculos, dos elos, dos compromissos. A cada mês se aumenta o número de separação nesse país, a cada mês aumenta o índice, ou seja, já não há mais compromisso com o casal. Uma das áreas que mais cresce nesse país é a área de cuidados com os idosos. Vocês sabiam disso? Que é um dos negócios dos dias de hoje mais rentáveis. Vocês sabem por quê? Porque os jovens estão abandonando seus pais nas casas. Quando há uma necessidade de cuidado, colocá-los lá, mas trazê-los para casa aos finais de semana, visitá-los, acompanhá-los, isso é uma coisa. Mas se você for nessas casas, você vai ver e ouvir eles falarem que eles não veem os seus filhos há meses, e o pior, não falam sequer pelo telefone. Gente, o que está acontecendo? São os nossos pais, são os nossos avós, estão sendo largados, deixados. Essa é a verdade. Não temos mais valor uns aos outros. A primeira palavra contrária, a pessoa sai da igreja, não tem mais compromisso. O primeiro grito da esposa, o marido já usa como desculpa para dar uma volta na rua. O primeiro grito do marido, a esposa já se afasta dele. É assim que nós vivemos hoje. Falta compromisso, falta aliança. Se falta aliança entre homens e mulheres, imagina a aliança que nós temos que ter com o Senhor nosso Deus. Mas nesta noite há uma palavra, há uma direção, há uma meditação. Para quê? Apenas para o pastor gritar aqui, como eu grito, eu só sei pregar assim? Mas não. É para que haja hoje um repensar da nossa atitude, da nossa aliança com o Senhor, da nossa aliança com a casa de Deus, uma igreja que tem provido ao nosso favor as bênçãos de Deus, a nossa aliança com o ministério, a nossa aliança com os desafios desta igreja, a nossa aliança de busca com o Espírito Santo, de dedicarmos um tempo diário a uma meditação, uma leitura bíblica, a um culto doméstico, alguma coisa em prol de uma mudança do quadro na tua casa, na tua vida, no teu trabalho, na sua vida com o Senhor nosso Deus. Aqui os governantes deste império, o império persa, que temia a restauração da cultura da nação. Isso é para nos provar a força que como igreja nós podemos ter, a força que não é nossa, mas é de Deus. Quando nós reconhecemos essa força do Senhor, dizemos que Ele é o nosso cuidador, que Ele é o nosso Deus, que Ele está a cuidar de tudo, nós passamos a ter uma identidade diferente, nós passamos a ter uma forma de reagir aos problemas bem diferente. Nós começamos a deixar os medos de lado,
nós começamos a nos despertar a um sentimento de filho, um sentimento de reconhecimento que Deus é o nosso Pai, Ele está a nos conduzir, Ele está a nos falar. Esse povo aqui não tinha uma estrutura econômica para bancar a reconstrução, eles não sabiam como começar, eles não tinham recursos, não tinham forças, eles tinham só braços, força humana, mas lhe faltavam bens, dinheiro. E como fazer, pastor? Como esse povo fez? Como fazer nós aqui nesta noite, que falta também recurso, compromisso, fé, tanta coisa? Aí volta ao tema deste ano que foi colocado no coração do bispo pelo Senhor: restauração ao primeiro amor, voltar a ser o que éramos, voltar àquele tempo em que nós tínhamos sede de chegar à casa do Senhor e participar das aulas do batismo. Vocês lembram disso? Queríamos estar em todos os cultos, queríamos louvar ao Senhor e chorar, queríamos abrir a boca por onde nós passávamos e dizer àqueles que nos rodeiam, que nos rodeavam, quão bom o Senhor estava sendo conosco. Mas aí o tempo passa e a gente vai meio que se esfriando mais uma vez, e vai dizendo que não tem tempo, que não sabe como, que não tem como, que não tem tempo mais para a sua família, que não tem tempo mais de buscar ao Senhor nosso Deus, que não tem tempo mais para fazer aquilo que fazia ministerialmente. Quando eu olho para a igreja, olho para o sistema da igreja e vejo que há muito mais, é muito maior o número de ouvintes do que trabalhadores investindo a sua vida, eu me preocupo. Só ouvir? Só receber? Temos um desafio grande agora no mês de março. O bispo já andou dando a direção, né? Ele quer a igreja aqui pela manhã, ouvindo uma palavra, mas ele quer que nós retornemos à noite com um convidado, para abençoar a vida dele, para celebrar 23 anos de vida desta igreja, para festejar junto com o Senhor nosso Deus aquilo que Ele tem feito aqui neste local. Porque se fizermos assim como temos feito, há uma igreja de manhã, 8 horas da manhã, há uma outra igreja às 17, há uma outra às 19, nem precisamos subir para o templo superior. Mas se nós efetivamente bancarmos essa situação, vencermos as nossas dificuldades e trouxermos uma igreja que anda afastada, aqueles que ainda não conhecem o Senhor, haverá salvação aqui neste lugar. Eu vou repetir o que eu falei, porque o que eu falei é o que tem de mais importante aqui nesta terra, para as vidas que aqui estão. Haverão salvações aqui neste lugar, aleluia! Porque essa é a nossa missão. Conversando uma vez com o pastor Luke, ele disse assim: pastor, a primeira igreja que eu comecei lá na África, ela não tinha paredes, ela não tinha som, ela não tinha microfone. Sabe o que tinha? Eu falei: não tinha nada. Tinha caixas de papelão e caixas de madeira para nós sentarmos. Mas havia naquele povo uma vontade, um amor, um desejo de fazer a obra, que hoje eles têm várias igrejas na África, hoje eles têm escolas, que os pais não pagam R$1, porque lá não se tem dinheiro. Hoje eles têm alimento, hoje eles têm ensino, ou seja, eles não tinham nada, e hoje são uma comunidade forte, valente naquele lugar, mas começaram com nada. E nós que temos toda essa estrutura, porque isso Deus já nos concedeu,
O que é que nós temos feito com esta igreja, com esta estrutura, com esta construção? Ou você acha que é só o bispo, os pastores, alguns diáconos e obreiros, alguns líderes que têm que fazer isso? Não, temos também, mas essa é uma responsabilidade sua. Essa mensagem de hoje à noite, ela representa uma promessa de Deus para a sua vida. É assim que eu entendo, baseada em um pacto que precisamos tomar aqui nesta noite, porque Deus ele já confirmou um pacto de sangue com a tua vida. Ele firmou um pacto de sangue, do sangue do Cordeiro, comigo e contigo, com a nossa igreja. A parte dele foi feita, agora falta a nossa. Nesta mensagem aqui encontramos 7 figuras, talvez eu não consiga falar de todas nesta noite, mas figuras estas que ilustram cada promessa que o Senhor nosso Deus fazia àquele povo e quer fazer conosco aqui também nesta noite. É isso que eu creio, é com esse pensamento que eu saio da minha casa a vir aqui assumir este púlpito de honra, de glória, no qual não sou merecedor, mas no qual Deus tem aqui me colocado a falar a vida desta igreja. Este povo tinha um tempo difícil, marcado por lutas, marcado por dificuldades, como nós temos aqui também nesta noite, e eles fizeram a sua parte, agora nós vamos fazer a nossa. Mas lembra da pergunta que eu fiz no início? Da pergunta que eu saí nesta noite a meditar? O que nos espera, igreja? O que nos espera viver nesse mundo, diante das nossas lutas? O que nos espera? Eu creio que o que nos espera independe da situação, da crise, da falta de segurança, do medo, da tribulação. O que nos espera, igreja, depende de nós, depende das nossas escolhas, depende das nossas atitudes, depende da nossa fé, depende do nosso compromisso, depende da nossa postura diante da luta, diante dos inimigos que vão se levantar, porque a palavra de Deus diz que vai se levantar guerras, tribulações, prostituição. Isso tudo já era previsto, é tudo na Bíblia, basta ler, acompanhar. Mas quando nos deparamos com essa guerra, o que nós temos feito? Muitas das vezes tenho visto homens acomodados, temos visto uma igreja parada, uma igreja a falar pouco do amor de Jesus. Sexta-feira aqui, para os homens que estiveram aqui, tivemos uma noite abençoada. O pastor Newton saiu lá dos Homens da Promessa, lá de Belo Horizonte, para falar aquilo que já tem sido pregado à vida da igreja. O tema é homens em guerra. Vivemos uma guerra. E quando eu venho à igreja, quando eu adentro aquelas portas, eu já venho orando, dizendo: Senhor, traga nesta noite para a minha alma, traga para a vida da tua igreja, para a alma desse povo, Senhor, a tua presença, o teu Espírito Santo, o teu falar, o teu mover, o teu tocar. E eu percebo que comigo Ele fala, Ele me levanta, Ele me traz, Ele me anima. É isso que Ele está fazendo conosco nesta noite, nesta palavra. Então o que nos espera, igreja, é muito mais do que a gente tem visto nos jornais. O que nos espera, igreja, é muito mais do que essa crise, do que a intervenção, do que a falta de segurança, do que a política. O que nos espera é muito maior. O que nos espera é uma vida com Deus, é uma vida a serviço da igreja, ao serviço das famílias, é uma vida de vínculo, de verdade com Jesus Cristo, porque há muitos entre nós que apenas dizem ter vínculo, mas pouco fazem, ou nada fazem.
são incapazes de orar por alguém, são incapazes de levantar a sua mão e proferir uma palavra de bênção. Mas que nessa noite isso mude em nome de Jesus. Pelo menos eu digo à igreja que eu escolhi isso, eu escolhi mudar, eu escolhi fazer um pouco mais, porque muito pouco ainda tenho feito. Essa é a verdade. E por isso que eu tenho pregado esta palavra, por isso que eu tenho tentado levar à igreja uma exortação no qual não fique só em direção, em broncas, mas também uma palavra de esperança, como houve na vida deste povo. Mas isso não depende só de mim, isso depende de você. E a pergunta agora eu mudo em você: qual é a sua decisão, qual é a sua postura? Como é que você recebe esta palavra? Como é que você sai daqui nesta noite? Com que posição? Com que compromisso? Com que fé? Com que postura? Esta é a pergunta. E como eu falei aqui de figuras, eu começo a te perguntar: o que estas perguntas, o que essas figuras representam para você? Lembra que nós lemos aqui algo muito interessante sobre o poço sem água? Poço sem água, verso 11. Quanto a você, quem puder abrir comigo. Quanto a você, por causa do sangue da minha aliança com você, eu libertarei os seus prisioneiros de um poço sem água. Imagine você preso num poço sem água, uma escuridão, falta alimento, falta água, falta pessoas a nos rodear, a nos abraçar, a nos ajudar. É exatamente assim que às vezes nós nos vemos quando estamos em depressão. A primeira figura aqui usada pelo profeta foi o poço sem água. Muitos de nós estamos vivendo isso aqui. Esta é uma figura de angústia e desespero. É assim que muitos estão vivendo. Era comum naquele tempo das guerras usar um poço sem água como lugar de prisão. Descia-se o prisioneiro ao poço, fechava-se até a boca do poço, e era impossível sair daquela condição, daquele lugar, e se tornava um lugar escuro, de medo, que quebrava as forças e a esperança do mais brioso soldado. Brioso é soldado dotado de coragem, soldado bravo, soldado corajoso. E o que nós somos, igreja? Soldados corajosos de Cristo Jesus. Então não podemos permitir que o diabo, que o inimigo, que as lutas, que a falta de esperança nos coloque nesse poço sem água, escuro, preso, com uma tampa em cima. Não podemos permitir que em nome de Jesus, seja qual for o poço que você está vivendo, seja qual for a luta, seja qual for a fraqueza da tua carne, isso seja quebrado em nome de Jesus. As algemas se despedacem na sua mão, sem que você entenda, mas que você saia daqui longe desta prisão, longe desse medo, longe desta depressão, longe desta ansiedade, em nome de Jesus. Foi um poço assim que Jeremias foi aprisionado nos últimos dias de Jerusalém. Ainda que as pessoas que tinham voltado a Jerusalém, diante de tanta luta, diante de tanto medo, de tanta opressão, se sentissem num fundo de um poço, sem água, o Senhor nosso Deus lhes prometia que os libertaria. Nós lemos isso na palavra nesta noite. Ele promete que vai te libertar nesta noite. Basta que você tenha fé, basta que você receba esta palavra, basta que você dê passos de fé, dizendo: eu estou liberto sim, em nome de Jesus, e nenhuma malignidade, nenhuma potestade, nenhum inimigo, nada e nem ninguém intentará contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra os meus filhos, contra o meu casamento, contra o meu emprego, contra a minha saúde, em nome de Jesus.
Mas sabe por que isso? Porque aquele povo escolheu se colocar numa condição diferente, uma condição de aliança. Este é o meu convite nesta meditação. Coloque-se, prostre-se, abra sua boca de uma forma diferente. Lembre-se que há um sangue do Cordeiro sobre a sua vida, sobre a sua fronte, a te proteger, a te direcionar. E é essa fonte que trará libertação, proteção, segurança, mudança. Ou seja, da mesma forma que este povo foi restaurado, a sua família será também restaurada em nome de Jesus. Seus projetos, seus sonhos, sua carreira profissional, sua vida ministerial, seus dons, seus talentos, tudo. Isso é promessa do Senhor. Mas eu quero lembrar você que se você não aceitar que assim seja, há um cativeiro, há uma prisão, há um mal a nos rodear, a nos sondar também. Há um inimigo das nossas almas que está aguardando a tua escolha aqui nesta noite, para saber se ele pode agir na sua vida, tocar na sua vida, tocar na sua família. Você sabia disso? Ele está a aguardar a sua decisão. Esse é o inferno. A Bíblia nos diz que há uma volta ao cativeiro. Nesta manhã o bispo falava sobre o cachorro que volta ao seu vômito. Meu Deus, que comparação ele fez nesta manhã, e quando ele falava aquilo eu me choquei, mas eu lembrei que isso é bíblico. Quando nós nos afastamos do Senhor nosso Deus, na condição no qual Ele já nos colocou, somos como um cachorro que volta ao vômito. Meu Deus, eu sei que é um pouco forte falar isso, mas é a pura verdade. E eu começo agora a me lembrar de homens e mulheres que estavam numa vida com o Senhor nosso Deus, presente na igreja, intercessores da casa do Senhor, e voltaram a essa mesma condição. E aí eu lembro do pastor Deroci que dizia assim para mim: quando assim fazemos, a cada vez que o inimigo volta à nossa vida, quando damos uma brecha, o demônio volta com mais 7. Ele volta 7 vezes pior. E aí é para assustar a igreja. Deus não quer que mudemos os nossos pensamentos e forma de pensar e agir através do medo, não. Mas precisamos nos alertar, porque há uma referência bíblica que nos direciona a uma mudança para nossa proteção, para a proteção da nossa casa, dos nossos negócios, da nossa vida, dos nossos filhos, daquilo que nós já temos conquistado. Um dia desses eu perguntei a um marido: tudo que você construiu nos seus 20 anos de casamento, 20 anos de casados, 2 filhos, tudo que você construiu, você vai jogar fora por alguns problemas que tem condições de se resolver, algumas diferenças? Você vai jogar fora por causa piriguete gospel, é isso que falam, né? É isso mesmo? Ele falou: é. Para onde esse homem está indo? Para o cativeiro, para o inferno, para o poço, sem água, sem alimento, sem ninguém. Exatamente isso. Mas hoje, nesta noite, o Senhor te trouxe aqui, tirou você da tua casa, para falar contigo da mesma maneira que falou com este povo. Basta que você comece a dizer em pensamentos ao Senhor nosso Deus, comece a dizer a Ele: Senhor, a sua majestade na minha vida a partir de hoje, ela será real. Comece a dizer isso, comece a fomentar isso na sua vida, nos seus atos. Comece agora no seu pensamento e depois as pratique. Comece a lembrar da aliança
que Ele fez conosco. Nós lemos aqui uma aliança. Comece a lembrar da aliança que lá atrás você fez com o Senhor e não tem cumprido. Comece a lembrar dessa aliança que não pode ser quebrada. Aliança que veio até nós pelo poder de Jesus Cristo. Aliança essa que é libertadora. Podemos até contar com psicólogos, psiquiatras, psicanalistas como ajuda. Eles estudam, são preparados para isso. Mas eu conheço um Deus que restaura e liberta através de uma imposição de mãos, através de uma oração, através de uma decisão que você toma nesta noite em nome de Jesus. Basta que você comece a dizer: Deus, sopra em mim o teu Espírito Santo. Diga isso: Senhor, nesta noite, sopra em minha vida o teu Espírito Santo. Mas fala com fé, que você vai sentir que algo aí vai começar a acontecer. É assim que Ele faz. Comece a dizer: Deus, eu não sei mais o que fazer, eu não sei mais para onde ir, eu não sei nem como começar, mas eu te quero, Deus, eu te quero, Jesus. Eu quero das tuas promessas. Comece a dizer assim: Deus, apesar desta guerra que eu estou vivendo, como este povo viveu, eles se uniram numa igreja, num templo e disseram: a tua glória está aqui. E como igreja precisamos dizer, digamos juntos: a tua glória está aqui. Diga isso: a tua glória está aqui. Quando nós dizemos isso, falamos, algo começa a mudar. Primeiro o inimigo começa a se distanciar. Aí começa a nascer no nosso coração uma vontade de dizer assim: Senhor, papai, Deus, eu te quero, Deus. E Ele começa a vir e a tomar conta da nossa vida. E por mais que a gente se sinta assim, dentro do fundo do poço, no medo, na solidão, no temor. Alguns têm medo do futuro, mas a Bíblia diz que o nosso futuro cabe ao Senhor, apenas a Ele. Então, se você chegou aqui nesta noite desesperançoso, a palavra de Deus nesta noite diz que é Ele quem está nos prometendo que nos libertará de todo mal, de toda angústia, de todo medo, de tudo aquilo que tenta nos parar, nos travar. Só tenta, porque a promessa do Senhor não está firmada apenas em palavras. Ainda que fosse assim para nós, já seria o suficiente. Mas eu quero te lembrar que Deus não é homem para mentir. Ele firmou uma promessa comigo e com você. Promessa essa, à base do sangue de Jesus, que derramou na cruz. Esse é o melhor presente de Deus para nós. E quando nós reconhecemos o Senhor como nosso Salvador, e eu tenho certeza que há pessoas aqui que ainda não reconheceram, não viveram uma intimidade com o Senhor nosso Deus, eu quero dizer a você que nesta noite, se você se posicionar desta forma, eu não tenho medo de dizer a você que o céu se começará a se abrir. Eu vou falar de novo para você poder dizer um amém. O céu começará a se abrir para você. E comece a abrir a tua boca e dizer que o teu reino, Deus, que o teu reino venha sobre a minha vida. Que o teu reino, Pai amado Deus, seja a minha vida. Que a fé desse povo que moveu a vitória na vida deles possa também se estabelecer em minha mente, em meu coração, e eu passe a ter fé de verdade. Fé. Eu não estou vendo saída, eu não estou vendo jeito. Os médicos disseram que não tem cura, eu não aguento mais. Tenha fé, uma fé que possa mudar essa situação,
e muda. A ciência reconhece isso, os estudiosos da mente reconhecem isso, a medicina hoje já reconhece isso também. Então, se você nesta noite está se sentindo no fundo do poço, um fundo do poço escuro e sem água, é noite de se lembrar desta promessa de que o libertador está a caminho, ele está caminhando. Mas tomamos uma decisão como fez esse povo. Essa lembrança que eu tive aqui do pastor Luke, que venhamos lembrar da decisão daquele povo, que fez total diferença na vida daquele país. Quem fez foram eles? Não. Foi a fé, foi o compromisso, foi o Senhor nosso Deus que mudou tudo. E Ele quer mudar a sua vida. Em nome de Jesus, eu quero chamar os músicos por causa da hora. Continuarei essa mensagem em abril, sabe por quê? Porque em março não teremos culto às 17. Mas eu falei muito pouco das imagens, das figuras deixadas aqui por Deus. Mas para finalizar a mensagem, enquanto os levitas se preparam, a palavra do Senhor disse aqui nesta noite, através destes versos, que Ele nos arranca deste lugar, que Ele nos arranca desse poço, que Ele nos tira desta condição.